O Holocausto, mentira ou verdade? Onde começa a ficção e o que realmente é parte da história? Para os judeus, foram mortas 6 milhões de pessoas. Quem chegou a esses números? Se houve Holocausto, por que os judeus e os ciganos foram os escolhidos? Ganhador de 7 Oscars, o filme A Lista de Schindler reacendeu essa discussão. O filme retrata a realidade dos fatos. Eu acho que o Holocausto nunca existiu. Eu acho que isso é uma propaganda judia, um pouco de sensacionalismo em cima do que aconteceu realmente na Segunda Guerra. E já que a polêmica está aberta, o bate-boca desta semana não poderia ficar por fora. Para debater este assunto, nós trouxemos aos nossos estúdios o professor Sérgio Alberto Feldman. O professor Sérgio é historiador formado pela Universidade de Tel Aviv, tem mestrado na USP em História Medieval Portuguesa, é diretor de cultura judaica da Escola Israelita Brasileira. E trouxemos também o senhor Emílio Feldman. O senhor Emílio é nascido no Rio Grande do Sul e se considera um revisionista da história do Holocausto. Começando o bate-boca de hoje, vamos perguntar ao professor Sérgio Alberto Feldman. Professor, o tratamento dado ao filme A Lista de Schindler, nós gostaríamos de saber do senhor, porque há correntes no judaísmo, como, por exemplo, a do judeu Elie Wiesel, que preferem que o tema seja tratado como documentário e não como ficção, a despeito do que fez o Steven Spielberg. Bom, eu acredito que o Spielberg pegou um tema bastante vivo, bastante polêmico, retratou ele com muita fidedignidade. Ele, na verdade, ele fez uma ficção, já que aquilo não está acontecendo realmente, mas o que ele fez é uma reprodução muito próxima da realidade. O que ele colocou, evidentemente, como um diretor de Hollywood, ele deu certos detalhes, certas nuances, e em alguns momentos até eu achei que ele foi um pouco... ele jogou com o emotivo de uma forma, digamos, não muito precisa, aquelas cenas finais, mas eu acredito que ele fez algo muito próximo de uma ficção em cima de um documentário. Quer dizer, ele não pode ser considerado como documentário porque ele não é feito ao vivo, mas ele está muito próximo disso. Eu concordo com essa colocação do Edifício. Senhor Emílio, como é que aqueles que defendem a ideia de que o Holocausto não existiu se posicionaram sobre este filme? Esse filme, ele foi montado e nós acreditamos firmemente de que este Holocausto na realidade não houve. Há uma parte de exagero da parte dos produtores desse filme, com intuito políticos. E, portanto, como se diz, o papel aceita tudo, da maneira como nós achamos, a tela, por sua vez, também aceita aquilo que achamos por bem projetar, para moldar as opiniões a esta ou aquela parte, É dessa forma que nós achamos a nossa opinião sobre este Holocausto. Então, para o senhor, por exemplo, o filme A Lista de Schindler seria assim como, por exemplo, um conto da carochinha, a Branca de Neve e os Sete Anões, uma história assim fabulosa e não fictícia, e não verdadeira? É, mais ou menos isso. E nós temos também a grata satisfação de ter aqui em nossos estúdios o jornalista, o comentarista político e também historiador, Clauir Santos. Clauir,
Para o Spielberg, esse filme, para ele, foi uma satisfação ao judaísmo, já que ele sempre esteve um pouco assim afastado da causa judaica. Ele quis, com esse filme, dar satisfações à comunidade judaica? Bom, pelas palavras do próprio Spielberg, ele diz que está havendo uma reaproximação dele com o judaísmo, desde o nascimento do filho dele. Ele nunca se ateve muito na questão do judaísmo, mesmo os pais dele sendo imigrados, judeus imigrados da Ucrânia, e agora ele resolveu, desde o nascimento do filho dele, retomar as raízes. É evidente, como disse o professor Sérgio, que o Spielberg trata às vezes de uma maneira um tanto hollywoodiana, se podíamos dizer assim, um tanto comercial. Mas o filme é belíssimo, fora o aspecto trágico, são cenas assim chocantes, e fora aquela pieguice do final, eu acho que é uma obra-prima do cinema. Nós sabemos que Hollywood não dá ponto sem nó. Eu gostaria de saber do professor Sérgio se existe uma tendência mundial ou uma tendência de que as pessoas queiram assistir a filmes desse tipo, né? Porque filmes documentários e principalmente sobre a questão judaica, o senhor acha que existe isso, uma tendência de mercado para o cinema, e por isso também essa seria uma das razões pelas quais o filme, ou simplesmente foi por fazê-lo? Posso sair um pouco da sua pergunta? Fique à vontade. Pois não, eu acredito que sim, já há duas tendências mundiais, a gente pode dizer. Uma tendência mundial é a tendência de querer conhecer o passado e querer buscar e tentar aprender do passado alguma lição para o presente. Existe uma outra tendência mundial, que é o revisionismo histórico, que tenta pegar a borracha e, como disse o colega, o papel aceita qualquer coisa, o celulóide aceita qualquer coisa. E realmente o papel pode aceitar as mentiras que o revisionismo histórico tem pregado, e essa, lamentavelmente, é uma tendência mundial, que está ligada à crise que o mundo passa, tanto a crise econômica, quanto a crise do renascer dos nacionalismos. Essa tendência, ela é contraditória a qualquer evidência, qualquer fato histórico, e ela carece de fundamentação científica, porque ela não é documentada. O Holocausto foi fartamente documentado, porque, como nós bem sabemos, os alemães, como um povo, e os nazistas, como um grupo, uma facção que dominou, que chegou ao poder na Alemanha, são um povo muito organizado, muito metódico, e eles deixaram fartíssima documentação para que os historiadores possam fazer muitos e muitos livros de história, e é impossível passar a borracha, apesar dessa tendência a qual eu poderia explicar com mais profundidade, caso seja do interesse do programa. Agora, senhor Emílio, o senhor que nega a existência do Holocausto, o senhor poderia nos dizer se essa facção, essa tendência a qual o senhor pertence, já produziu algum filme desse tipo, assim, um filme negando a existência do Holocausto? Que eu saiba, não. Porque nós temos alguns dados aqui de que já foram produzidos, de filmes sobre o Holocausto, né? Já foram produzidos cerca de 170 filmes até hoje, né? Entre longa-metragens, ficções, documentários sobre o Holocausto. O senhor não tem conhecimento se existe dessa facção a qual o senhor acredita, essa corrente ideológica, se alguém já fez algum documentário negando ou afirmando que essas provas, esses documentos que são mostrados e que o filme retrata também essas situações, sejam forjadas de alguma forma? Não, mas nós acreditamos, como disse o Dr. Sérgio, na organização alemã, que não acreditamos que tivesse deixado de chegar a tal ponto de haver indisciplina nas tropas e de que os judeus fossem sacrificados da forma como eles apresentam no Holocausto.
E você, Clauir, você poderia nos dizer se você sabe em que essa tendência ideológica que nega a existência do Holocausto está baseando os seus argumentos? Se a gente for analisar historicamente, a partir já de 1923 isso surge como uma teoria elaborada. O Mein Kampf, Hitler já apresenta linhas que seriam depois tomadas na década de 30 pelo nazismo. Isso, quer dizer, as provas não são só as provas da Segunda Guerra, há provas contundentes já a partir na década de 30, principalmente 33, começa isso em documentos, são citados nominalmente os judeus, né? Em 38 acelera-se esse processo e em 42 é implacável quando a alta cúpula do nazismo decide-se pela chamada solução final, né? Isso está documentado devidamente. E o senhor, professor Sérgio, quais são as fontes desses documentos, essas fontes documentais que aprovam a existência do Holocausto? As fontes são inúmeras. Existem fontes vivas ainda. Existem sobreviventes dos campos de concentração em número ainda elevado. Só que estão, aos poucos, morrendo já. Isso foi um fato que ocorreu na década de 40. Então nós já estamos há 50 anos quase. Justamente hoje é a noite que os judeus celebram no mundo todo, chamado Yom HaShoah, o dia do Holocausto do heroísmo. E ainda existe, eu conheço muitos sobreviventes do Holocausto. Além disso, veja bem, a história não mente. Existe fartíssima documentação, e não preciso nem de documentação neutra, documentação nazista. Os nazistas filmaram metodicamente extermínios, filmaram metodicamente os campos de concentração, e não precisa de Spielberg para mostrar o que aconteceu. Porque o que o Spielberg está fazendo é ficção. Por mais que a gente queira dizer que ela é próxima da realidade, é ficção, e ficção é arte. E nós não podemos ficar com arte, nós temos que ficar com fatos históricos. Não adianta conjecturar. A documentação é farta, existe filmes, as listas completas dos campos de concentração caíram nas mãos dos aliados. Os sobreviventes dos campos possuem nos seus braços tatuados números, e muitos desses até hoje o portam. Então essas listas coincidem, são precisas e estão à disposição do público de qualquer país do mundo que deseje, no Museu do Holocausto em Jerusalém, Yad Vashem, documentação original, parte da documentação copiada, estão à disposição dos institutos de história da Alemanha, e os alemães, o governo alemão, desde o governo da Alemanha Ocidental na década de 50, nunca negou o Holocausto, ao contrário, o governo alemão assumiu a responsabilidade e a culpa, pagou reparações de guerra. A grande maioria dos descendentes dos sobreviventes só aceitaram reparações de guerras por propriedades, não por vidas. Mas o governo alemão ofereceu tanto pelas propriedades que foram confiscadas, que foram destruídas, que isso, a grande maioria dos sobreviventes, dos descendentes das vítimas do Holocausto, aceitou, quanto sobre as perdas humanas, coisa inédita. Agora, eu quero insistir numa outra coisa. Pode parecer estranho, alguém pode falar, é estranho o Holocausto, como pode acontecer uma coisa numa civilização como a civilização ocidental? Mas existe um Holocausto nosso de cada dia. As chacinas que a gente vê aqui no Brasil são microcosmos do Holocausto. Houve o Holocausto dos armênios no início do século, pelo Império Turco, houve o Holocausto em Biafra, na Guerra da Biafra, na Guerra do Vietnã, e atualmente ocorre o Holocausto na Bósnia. E o mundo fica quieto e silencioso porque os interesses políticos estão acima. E o mundo se calou no Holocausto dos judeus, e agora os revisionistas querem apagar a história e matar pela segunda vez as vítimas. E sobre esse assunto nós vamos conversar, vamos esperar a contra-argumentação do senhor Emílio no próximo bloco, e agora nós vamos assistir a um VT com 2 depoimentos sobre a existência e a não existência do Holocausto. Schindler ter salvado 1.200.000 judeus, isso significa que Schindler salvou 1.200 homens. A ele, eu acredito que não importasse se fossem ou não fossem judeus, eram pessoas. O que ele queria era salvar pessoas. Schindler se converte
ao gênero humano, se abre ao gênero humano e não se abre necessariamente aos judeus. Spielberg simplesmente passou da ficção de consumo infanto-juvenil para a ficção histórica, contribuindo com o desesperado esforço da mídia sionista para tentar sustentar a mentira do Holocausto judeu perante a opinião manipulada internacional. Já Hollywood fica devendo um filme honesto sobre o massacre de palestinos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. Com licença, o senhor já tem seguro de vida? Quê? Seguro de vida. Não! Você está com sorte, pois essa é uma oportunidade única. Como se chama? Não deixe para fazer seu seguro de vida na última hora. Mega Seguros, porque a vida é bela. E o Bate-Boca está de volta. Estamos hoje discutindo sobre o filme A Lista de Schindler e o Holocausto. No último bloco, o professor Sérgio estava falando sobre o holocausto nosso de cada dia, né? Que todo dia são mortas milhões de pessoas. Eu gostaria de saber do senhor Emílio. Seu Emílio, por que a partir de 1942 o regime nazista teria implantado a chamada solução final? O senhor poderia nos explicar o que seria isso? Não, senhor, não sei. O senhor tem aí em suas mãos, nós podemos ver, um livro, né? O Holocausto Judeu ou Alemão. O senhor poderia dizer quais são as fontes que esse historiador que escreveu esse livro usou para poder afirmar que o Holocausto não existiu? Quais são os dados que ele tem para combater as provas que o professor Sérgio afirmou que os judeus têm, né, no bloco passado? Esse livro não li ainda. Entretanto, o professor Sérgio falou em que houve indenizações por parte da Alemanha, não só pelos mortos, pelos vivos, como pelos mortos também. Então, eles teriam que ter um arquivo perfeito sobre a real quantidade de israelitas que foram mortos durante a guerra. Como se chegou a esse número, professor Sérgio? 6 milhões de pessoas. Esse número está catalogado no Museu de Yad Vashem de Jerusalém, no qual existem, com absoluta segurança, números que variam entre 5 milhões e meio a 6 milhões. Existe um certo número, algumas centenas de milhares, de pessoas que são teoricamente desaparecidas, que não se encontram mais e que aparentemente foram mortas nos campos de concentração, mas que não há uma informação positiva, uma coisa segura. Esses números são polêmicos, são discutíveis, sem sombra de dúvida, mas não tem muita diferença se foram 5, ou 6, ou 10, ou 3 milhões. Eu acho que o holocausto de 1 milhão de armênios no início do século é tão horroroso quanto, e o mundo também tenta pagar por interesses políticos e não fala disso. E o holocausto nosso de cada dia também, há grupos políticos que têm o interesse de escondê-lo. E ele ocorre constantemente. O termo holocausto eu reservo realmente para o holocausto do povo judeu por uma questão simbólica. Mas eu creio que há semelhantes. E eu acho que esses grupos que têm interesse, têm realmente um interesse político de esconder a história. Veja, no Brasil, durante a década de 60 e a década de 70, durante a ditadura, também desapareciam pessoas. E eu creio que havia grupos que queriam esconder isso. Na Argentina havia grupos que queriam esconder isso. E trataram de usar da ditadura e usar da censura para poder fazer isso. Felizmente, nós hoje vivemos uma democracia. E numa democracia o senhor pode afirmar as ideias que o senhor defende e eu posso afirmar as ideias que eu defendo. Só que no sistema nazifascista não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de opinião, e uma pessoa podia ser morta apenas porque havia crítica dele ao sistema, ao Führer, e ele não pregava uma lealdade absoluta. Uma pessoa podia ser morta, segundo a visão nazista, podia ser morta só porque fosse bisneto de judeu.
se ele tivesse somente um bisavô de origem judaica, mesmo convertido ao cristianismo, ele podia ser deportado aos campos de prisioneiros, depois levado possivelmente a um campo de extermínio e morto. Isso é verdade, seu Emílio? Isso está nas leis de Nuremberg e eu tenho elas publicadas e posso trazer o original das leis de Nuremberg. Isso é verdade? O senhor concorda com isso? Eu acho que o Dr. Sérgio mencionou matanças aqui no Brasil durante a ditadura, sobre a Armênia, sobre o Vietnã. Eu acho que enquanto o ser humano, que eu já disse já hoje que somos irmãos terrícolas, não nos apegarmos no supremo mandamento que é o amor, essas lutas serão tudo em vão. Como mesmo Israel, de uma parte, os israelitas, de outra parte, os árabes, não se entendem. Enquanto não procurarem se entender através do amor, não vai adiantar nada. Professor Sérgio, o que seria então a solução final, a chamada solução final? Bom, houveram algumas etapas. A coisa foi sistemática e programada. Como falou corretamente meu colega historiador, no Mein Kampf está bem claro dos propósitos do Hitler. O propósito de escravizar os povos eslavos. Eu creio que aqui em Curitiba tem muitos descendentes de poloneses, de ucranianos. Eles estavam na lista, não do Schindler, mas do Hitler, para, como povos inferiores, serem dominados, escravizados. E o Hitler colocou isso em prática. Eles foram dominados, escravizados e morreram muitos também, muitos poloneses, muitos ucranianos, principalmente os que se opuseram ao domínio nazifascista, morreram também em campos de concentração. Agora, sistematicamente ele foi pondo em prática e o mundo silenciando. Em 1933 o Hitler sobe ao poder, imediatamente ele decreta o boicote dos negócios judaicos, proíbe os judeus poderem comerciar, proíbe os judeus exercerem funções de profissionais liberais. O mundo silenciou. Em 1935 decreta as leis de Nuremberg, nas quais proíbe o casamento entre arianos e não arianos, tem-se não só em judeus, mas principalmente em judeus, e proíbe qualquer tipo de relação conjugal ou assemelhada entre judeus e não arianos, com penas violentas, com penas de trabalhos forçados e com pena de morte. Em 1938, diante do silêncio do mundo, Hitler resolve dar um golpe final. Faz a chamada Kristallnacht, a Noite dos Vidros Quebrados, em 9 de novembro de 38, data fatídica, na qual se destrói todos os prédios que tivessem qualquer simbologia judaica, sinagogas, clubes, escolas, instituições, e em seguida começa a mandar os judeus para os campos de concentração. Tudo porque houve um assassinato de um membro da embaixada alemã por um judeu revoltado com as violências que eram cometidas contra os seus pais que viviam na Alemanha. E aí o Hitler arma uma manifestação espontânea da SS e da SA. Então, espontânea não pode ser. E, no início da guerra, ocupa a Polônia, concentra os judeus, de forma muito metódica, tudo seguindo um esquema, um plano muito claro, muito fácil de enxergar, fácil de vislumbrar. E parte para a solução final, em 42, como o colega falou corretamente, para o extermínio amplo e total. Mas já antes, estava matando judeus por fome, por doenças, por falta de condições de higiene, concentrando eles como ratos nos guetos dos países da Europa Oriental, principalmente nos guetos da Polônia. Senhor Emílio, esse extermínio foi realmente assim tão metódico, na opinião do senhor? Isso existia um plano realmente de extermínio de judeus dessa forma? Não existia, não. Há um exagero muito grande. Por parte de quem esse exagero, seu Emílio? É por parte dos que afirmam que o sacrifício tinha sido de 6 milhões de seres humanos. O senhor, como alemão que é, o senhor poderia tentar... Eu não sou alemão. O senhor não é alemão, me desculpe então. O senhor, como simpatizante desta corrente ideológica que nega o Holocausto,
O senhor poderia nos dizer da onde, se o senhor sabe, evidentemente, da onde vem esse ódio, essa raiva dos alemães por parte dos judeus? Aonde começou essa intriga, essa briga? Não há ódio absolutamente nenhum. Se eu há pouco acabei de falar em amor, como é que pode haver ódio? De jeito nenhum. Mas existem raízes para isso, você acha, Clauir? Isso já no próprio Mein Kampf é citado nominalmente, né? Eu já falei até anteriormente, os judeus e os ciganos são citados